as pessoas perdem um pouco da racionalidade. E lidar sem razão, assim, né, com um pouco mais de comprometimento da razão, fica muito difícil. E às vezes, assim, exige muita paciência. Muita paciência. E eu acho que eu consegui exercitar essa paciência nesse período. O processo eleitoral terminou para nós que acompanhamos do ponto de vista do resultado. O Ministério Público, quais são os procedimentos de praxe após uma eleição para o Ministério Público? Pois é, isso é interessante, porque para as pessoas que entraram na campanha, perderam a eleição, né, ou ganharam a eleição, está tudo ali bem resolvido, né? Para mim, como promotora de justiça, nada terminou, né? Continua o meu trabalho, por isso que eu dizia sempre assim, as pessoas pensam que tudo vai acontecer, ou que o mundo acaba ou não, né, naquele período de campanha. Eu continuo promotora de justiça, eu continuo com muitas ações a fazer. Hoje vamos sair na cidade para verificar se a ocupação irregular de espaços públicos, calçadas, as vias públicas, aquela reserva de vaga de estacionamento. Como sou promotora ambiental, trato também do urbanismo, da parte de urbanismo. Então, farei isso hoje. Isso é um trabalho de intervenção. E um trabalho que talvez as pessoas de Afogados da Gazeira não estejam acostumados com isso. Um perfil do Ministério Público um pouco mais interventivo, enfim, mas eu acho que esse é o perfil que o Ministério Público deve ganhar. Então, o meu trabalho continua, eu tenho muita coisa a fazer, antes de sair nós vamos falar disso, mas para a função eleitoral tem muito trabalho ainda, não acabou, entendeu? Então, assim, eu vou passar a analisar agora, assim que entrar, né, começando o prazo, dar parecer e a juíza a julgar todos os processos de prestação de contas, né, os gastos de campanha, né. Tem o que ficou, né, porque nós tivemos alguns procedimentos criminais comuns ali do dia a dia, né, e aí eu vou até falar da imprensa, assim, aquela planejamento que fizemos de uma ação no dia da eleição, tem lá, foi lida pelas rádios, eu acho, né, todas as equipes, quem participou daquilo ali, pensado, até a equipe da limpeza, né? Eu me reuni até com o representante da limpeza, mas eu tive uma reunião também com representantes da imprensa, não está ali, mas tivemos, eu e a doutora Conceição, e foi muito importante, né? Porque a imprensa de Afogados da Gazeira fez parte daquele contexto, né? Compreendeu o papel pacificador que tinha dentro de uma proposta de mudança de postura, né? Eu não digo de cultura, porque eu já rejeitei, né, esse termo, mas de postura política. Então, a imprensa, né, eu conversei diretamente com Michele Martins e Erivânia, né? E nós conversamos, né, eu e o juiz eleitoral, e isso foi feito, você vai poder explicar melhor para as pessoas que estão ouvindo, onde nós tínhamos uma proposta para o dia de mudança de prática, e a imprensa colaborou muito bem com isso, né? Então foi tudo muito bem articulado para que nós tivéssemos aquele dia, uma cidade limpa, né? Eu acordei bem mais cedo, mas liguei para o chefe da limpeza às 6h30 da manhã e perguntei para ele como está a cidade, né? E esperei com ansiedade aquele minutozinho da resposta, né? E ele disse, a cidade está limpa, doutora. Eu disse, muito bem. Porque se não estivesse, nós teríamos naquele dia um trabalho maior a ser feito, né? Já ia começar, digamos assim, uma briga maior, porque as notificações da juíza eleitoral estavam prontas. E talvez assistíssemos aqui o que assistimos, a Globo mostrou, né? Um candidato a vereador em determinado lugar em Goiás, varrendo a rua, né? Então, assim, isso vai mudar, tem muita coisa para mudar, né? A legislação eleitoral ela não ajuda, né? Então, às vezes, você tem que ir para... E tem tantas outras normas, né? Ambientais, de proteção à pessoa, né? De trânsito, você tem que ampliar e entender que cabe, né? Por exemplo, uma coisa que eu tenho a fazer agora, e dá trabalho, é aquele prazo de 30 dias após a eleição para a limpeza da cidade, né? Então, os representantes de coligações já receberam requisições do Ministério Público Eleitoral e espero que as cumpra, né? Porque se não cumprir, terão consequências. A cidade tem que ser limpa. E as pessoas que estão ouvindo, que permitiram que fosse feito um painel, uma pintura no seu muro, na sua casa, procure também o representante da coligação, peça que limpe aquela parede, porque a cidade fica mais bonita, né? Senão, quando eu cheguei aqui, que eu assumi a função eleitoral, eu já tive uma representação por propaganda antecipada. A pessoa que propôs sabia que não era antecipada, que era uma propaganda antiga da eleição passada, mas mesmo assim tem essa capacidade de disposição para atrapalhar. Então ocupa o espaço da justiça
com uma alegação de propaganda antecipada, quando era visível que não era, né? O que ficou, certo? Então, assim, tem muito trabalho a ser feito, né? Até a diplomação, o que surgiu, o que restou, isso continua, né? Como sempre, de maneira técnica. Do ponto de vista das ações, pelo que eu acompanhei, nós tivemos dois fatos talvez mais robustos. Uma ação da coligação Frente Popular contra a União pelo Povo e uma ação do PT contra o candidato da Frente Popular. As duas por crimes eleitorais. Uma que relata uma situação em um torneio de futebol e outra que fala de uma questão relacionada a postos em uma comunidade rural. Eu queria saber da senhora qual é o papel do Ministério Público no acompanhamento dessas ações e se por parte do Judiciário há uma previsão ou há um prazo limite para que essas ações sejam julgadas. Se criar, né, a previsão da Lei 6490, que essas ações certamente, eu não estou com os autos aqui, não sei como foi dado, né, que rito a parte que entrou com a ação pediu, mas o Ministério Público acompanha, dá parecer, né, solicita de repente até uma oitiva de uma testemunha, até que a parte não tenha pedido, se for cabível. Eu tenho conhecimento que na próxima terça-feira nós temos 2 audiências. Eu não sei se são dessas ações, é possível que sim, porque se tem testemunhas, marcamos já, né? Então o trabalho da Justiça Eleitoral aqui, ele tem sido muito assim, rápido, né, como diz a lei, e nós vamos concluir até que eu saia, e certamente a doutora Conceição também. O interesse é que a gente feche, né, todas essas demandas que foram propostas sem, assim, retardos. Falando já do futuro, a senhora já tinha sido anunciada como promotora que iria para Belo Jardim e houve até um chamamento, aí, uma solicitação dos promotores, o Dr. Lúcio revelou isso para que a senhora permanecesse. Eu queria que a senhora explicasse se foi decisão da senhora mesmo ir para Belo Jardim, se foi a convocação do Ministério Público de Pernambuco, e como foi essa solicitação para que a senhora continuasse aqui nesse período eleitoral? Eu sou promotora no Pajeú, né, há muito tempo, né, desde que assumi o Ministério Público. Eu passei apenas 3 meses em Belém, São Francisco, e assumi a promotoria de Tuparetama, onde fiquei 5 anos, né. E nesse período eu passei por todas as cidades do Pajeú, né, por acumulações, em situação de férias de colegas, em remoções onde a promotoria não teve, naquele momento, algum promotor designado, enfim. Então eu estou há muito tempo no Pajeú, né, e saí, passei um ano fora, em razão do trabalho também, e retornei para o Pajeú por ser promovida, né. Então foi uma satisfação também, assim, apesar de antes estar cansada de todo o percurso que fazia, né, daquelas horas de deslocamento. Até relatei essa semana para uma pessoa assim, como foi prazerosa o meu retorno, sabe? A minha viagem de volta foi muito bonita internamente, porque eu rememorei tudo que vivi, tudo que eu queria fazer aqui. Eu estava um pouco longe e perto quando fui promotora em Tuparetama e sempre vi, assim, a Afogados na Gazeira como um lugar que, digamos assim, cabia alguma ação minha, entendeu? E vim por isso, né? Assim, quando abriu o espaço para a promoção, eu tinha colegas e tal, mas quando surgiu a oportunidade de ser eu mantive meu nome. Então, tive uma pretensão de trabalhar, de fazer intervenções positivas aqui, e ainda tenho, né? Tenho muito a fazer. Começo hoje esse trabalho na área do meio ambiente. Acho que o Rio Pajeú precisa de uma intervenção nossa de grupo concreta, sem discursos, né? Sem falas. É um trabalho muito intenso, talvez 2, 3 anos de trabalho, com um ritmo, com um procedimento determinado, senão nós não vamos conseguir, né? Envolvendo todos os municípios, todos os gestores, a sociedade do Pajeú inteira. Então, é um trabalho que exige tempo, coragem e disposição. E quero começar, né? Já fizemos reunião aí, pelo menos eu deixo isso começado. Né? Tem, na parte da infância, aqui em Afogados na Gazeira, a casa de passagem que existe aqui está precisando de uma reestruturação. Eu estou com um relatório que pedi que viesse a equipe técnica do Ministério Público. Quero marcar já a reunião com a secretária de assistência social, e mesmo eu não concordo com essa ideia de que final de gestão está tudo consolidado, nada se muda, não. A gestão ela é até o dia tal de janeiro e apenas muda de gestor. O interesse público ele não deixa de existir em 1 minuto sequer do nosso dia, da nossa vida. Então, e eu sou promotora de justiça todos os dias, então para mim tanto faz quem está lá. Então meu trabalho continua,
tem isso que eu já falei do meio ambiente, a questão de poluição sonora que fizemos